sejam todos bem-vindos ao canal Para que Todos Saibam. Estamos estudando a lição 3 da Escola Sabatina. Eu convido você a orarmos juntos para iniciarmos o nosso estudo. Oremos. Grandioso Deus, muito obrigado, ó Pai, por cada oportunidade que Tu nos dás de aprendermos mais da Tua Palavra. Estamos aprendendo muito, Senhor, do Evangelho de João, a maneira especial como ele tratou da pessoa de Jesus. Que o Teu Espírito Santo continue nos ensinando. Em nome de Jesus. Amém. A lição 3 tem como título a história de fundo, o prólogo, logo no primeiro capítulo de João. Hoje é domingo, 13 de outubro, e o tema de hoje, no princípio, o Logos Divino. O verso para memorizar se encontra em João, capítulo 1, verso 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. O que João revela sobre a palavra ou o verbo, Jesus Cristo? Vamos ler João 1, versos de 1 a 5. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. O Evangelho de João começa com este pensamento extraordinário. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Veja João 1, verso 1. Essa bela frase contém uma profundidade de pensamento que mal conseguimos compreender. Primeiro, o evangelista remete à história da criação. No princípio, a palavra existia antes do início do universo. João mostra a existência eterna de Jesus. Ele acrescenta, e a palavra estava com Deus. Em João 1, verso 18, o evangelista indica que a palavra está junto do Pai. Não importa o quanto tentemos imaginar o que isso significa, uma coisa é certa: Jesus e o Pai estão intimamente próximos. Então, o escritor diz, e a palavra era Deus. Mas como pode a palavra estar com Deus e ao mesmo tempo ser Deus? A resposta é encontrada no texto original grego. A língua grega possui artigo definido o, a, etc., mas não artigo indefinido, uma, etc. Em nosso estudo, é importante observar que o artigo definido grego indica algo específico, uma pessoa ou um objeto em particular. O texto original grego diz literalmente: a palavra estava com o Deus. Como o termo Deus tem artigo definido, ele aponta para uma pessoa específica, Deus, o Pai, isto é, a palavra estava com o Pai. Por outro lado, na frase e a palavra era Deus, o termo Deus não contém o artigo definido, o que, nesse contexto, aponta para as características divinas. Em resumo, Jesus é Deus, não o Pai, mas o divino Filho de Deus, a segunda pessoa da divindade. O apóstolo reforça essa ideia, pois João capítulo 1, versos 3 e 4, diz que Jesus é o Criador de todas as coisas. Tudo o que antes não existia, mas que passou a existir, só teve início por meio de Jesus, o Deus Criador. Desde os dias da eternidade, Cristo era um com o Pai, era a imagem de Deus, a imagem de sua grandeza e majestade, o resplendor da glória divina. Hebreus 1, verso 3, o desejado de todas as nações, página 9. A lição termina com as seguintes perguntas para as nossas considerações. Por que a plena divindade de Cristo é uma parte tão importante da nossa teologia? O que aconteceria se Jesus fosse um mero ser criado? Vá nos comentários e deixe a sua opinião,
Por que a divindade e eternidade de Cristo são tão importantes para a nossa fé? Vamos agora aos comentários de Ellen G. White. Embora a palavra de Deus fale da humanidade de Cristo quando esteve na terra, ela também fala claramente a respeito de sua pré-existência. O Verbo existia como ser divino, como eterno Filho de Deus, em união e unidade com seu Pai desde a eternidade. Ele era o mediador do concerto, aquele no qual todos os povos da terra, tanto judeus quanto gentios, se o aceitassem, seriam abençoados. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Antes que fossem criados o ser humano ou os anjos, o Verbo estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e da queda de Adão pelo poder enganador do apóstata. O plano da salvação foi elaborado para resgatar a humanidade caída, para lhes dar outra oportunidade. Cristo foi designado para a função de mediador desde a criação efetuada por Deus, estabelecido desde a eternidade para ser nosso substituto e fiador. Antes de ser criado o mundo, ficou definido que a divindade de Cristo seria envolta na humanidade. Corpo me preparaste, disse Cristo, mas ele não veio em forma humana até que chegasse à plenitude do tempo. Então Jesus veio ao nosso mundo como bebê em Belém. Exaltai-o 1º de março. O Senhor Jesus Cristo, o divino Filho de Deus, existiu desde a eternidade como pessoa distinta e um com o Pai. Ele era e é a excelente glória do céu. Era o comandante dos seres celestiais e a homenagem e adoração dos anjos era recebida por ele como de direito. Isso não era usurpação em relação a Deus. Há luz e glória na verdade de que Cristo era um com o Pai antes de terem sido lançados os fundamentos do mundo. Esta é a luz que brilhava em lugar escuro, fazendo-o resplandecer com a divina glória original. Esta verdade infinitamente misteriosa em si explica outras verdades misteriosas de outra forma inexplicáveis, ao mesmo tempo em que está envolta em luz inacessível e incompreensível. Comentário Bíblico Adventista, página 1258, volume 5. Antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90, verso 2. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Mateus 4,16. Aqui se apresentam a pré-existência de Cristo e o propósito de sua manifestação ao mundo, como raios vivos de luz do trono eterno. Agora ajuntem-se em tropas, ó filha de tropas, porque fomos sitiados e ferirão com uma vara a face do juiz de Israel. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 210 e 211. Eu aguardo você amanhã para prosseguirmos o nosso estudo. Um forte abraço e fiquem todos com Jesus.